Bom dia, amados, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria. Hoje nós vamos falar sobre a fé do centurião. Então, vai ser preciso que nós peguemos nossa Bíblia para ler. Mas, para o nosso vídeo não ficar muito prolongado, eu peço que vocês, logo após a oração inicial, deem uma pausa no vídeo, peguem a Bíblia de vocês e abram no livro de São Lucas, capítulo 7, e leem do versículo 1 ao 10. E depois retornem aqui para poder desenvolvermos o encontro de hoje. Beleza? Então vamos lá, vamos para a oração inicial. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti, Senhor, que visite nossos lares nesse momento. Que o Espírito Santo de Deus ilumine e abençoe a mente de cada criança e de cada adolescente que faz esse encontro de hoje. Abençoe a cada adolescente, cada criança que está em seus momentos finais, na preparação em seus momentos finais para receber seu corpo e seu sangue, meu Deus, como alimento de seu corpo e sua alma. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, voltando da pausa, da leitura do Evangelho, hoje nós vamos continuar falando sobre fé, que a gente já vem falando, algumas semanas especialmente sobre a fé. Então, hoje, como vimos, vamos falar sobre a fé do centurião, já estamos falando sobre a fé do centurião. Então, sabemos, gente, que existem muitos termos, explicações, enfim, para se falar sobre a fé, para se esclarecer sobre o que é fé. Mas sabemos que para nós, especialmente, principalmente nós cristãos, nós sabemos que a fé é um dom muito especial que Deus nos dá através do seu Espírito Santo. Dom esse que devemos prestar, devemos ter uma adesão total à fé em Deus, a fé especial em Deus vivo, em crermos somente no nosso Deus, no Deus vivo, único, uno e trino. Bem, pessoal, vamos falar um pouco sobre o Evangelho. Como vocês viram aí, falamos a palavra centurião. O tema é a fé do centurião. Então, para começar, o que é um centurião? O centurião, ele era um homem responsável por uma parte do exército, ou seja, ele era um homem de alta patente no exército, de grande importância no exército. Ele liderava um grupo de 100 soldados. 100 soldados em seu exército. Então, aí na Bíblia está falando que ele era um centurião romano, ou seja, um centurião do exército romano. E o exército romano, eles eram inimigos dos judeus, Eles oprimiam os judeus, eles dominavam, eles perseguiam os judeus. Por quê? Os romanos, eles eram pagãos, eles acreditavam em vários deuses. E os judeus não. Os judeus, diferente dos romanos, eles acreditavam somente em um Deus, somente no Deus verdadeiro, no Deus vivo, no Deus uno, E os romanos, eles não aceitavam quem acreditavam em outras coisas, a não ser nas crenças deles. Eles tinham tantos deuses que até mesmo o seu imperador, eles viam como deuses. Eles prestavam cultos ao seu imperador, como se ele fosse um deus, Então, como os judeus não acreditavam nesses deuses pagãos, acreditavam somente em Deus, no Deus verdadeiro, eles eram oprimidos pelos romanos, oprimidos e dominados pelos romanos.
Então, como podemos entender, certamente, né, os romanos não acreditavam no Deus Salvador, então não acreditavam em Jesus Cristo. Mas, ao contrário desses romanos, né, esse centurião, especificamente, ele acreditava sim em Deus, acreditava sim em Jesus Cristo. Tanto que no momento de mais precisão da vida dele, né, no momento em que seu servo, um servo muito especial para ele, que se encontrava doente, né, e em estado já chegando já bem próximo à morte, ele buscou a Cristo. Ele buscou a misericórdia de Jesus Cristo. E aquele centurião, ele pouco tinha ouvido falar de Jesus Cristo. Até porque, né, Jesus Cristo estava no seu início, né, da sua vida pública. Ou seja, quase não se ouvia falar de Jesus Cristo, dos milagres que Jesus Cristo estava fazendo. Mas aquele centurião, mesmo pouco tendo ouvido Jesus Cristo, e mesmo sendo de um povo pagão, de um povo de outras crenças, ele buscou Jesus Cristo. Então ele mandou que os anciãos judeus fossem até a Cristo por ele, levando a mensagem dele a Jesus Cristo, pedindo, clamando que Jesus Cristo fosse e curasse o seu servo amigo. E também, né, podemos ver que ele agiu de grande humildade, né? Ele agiu de grande humildade quando ele não se sentiu digno de estar na presença de Jesus Cristo. Ele se sentiu pequeno diante de Jesus Cristo. Então, né, antes de tudo, vale lembrar, né, que o centurião, ele era gentil. Não é gentil, de gentileza, tá, gente? É gentio. Então, ele era de um povo que era chamado de os gentios, que queria dizer, né, que era um povo pagão. Era um povo que não era o povo escolhido por Deus. Não era o povo de Deus. Então, ele, mesmo não sendo escolhido por Deus, mesmo sendo pagão, ele buscou a Deus, né? Não podemos, na verdade, esquecer disso. Então, né, como eu falei, né, o centurião, ele já tinha pedido, né, já tinha mandado os anciãos judeus até Jesus Cristo em seu favor, né, pedindo, né, para Jesus Cristo ir até lá curar o seu servo. E mesmo assim, por ele não se sentir digno, né, de estar na presença de Jesus Cristo, e mesmo assim, quando Jesus Cristo se aproximava da casa dele, ele mandou de novo que seus amigos fossem até Jesus Cristo, antes que Jesus chegasse na casa dele, porque ele também, da mesma forma, não se sentia digno de Cristo entrar na casa dele. Pois ele se sentiu pequeno, ele viu a sua pequenez. Vejamos, ele era um centurião, um homem de grande importância, um homem de patente alta no seu exército, um homem visto pelos outros homens como muito imponente, muito importante, né? Ele viu que mais importante que ele era Jesus Cristo. Ele teve a humildade, né, de mostrar que ele não era tão grande assim diante de Jesus Cristo, diante da presença de Deus vivo no seu Filho amado Jesus Cristo. Então, mesmo assim, ele mandou a mensagem a Cristo, né, que ele não era digno de receber Jesus na casa dele. Ele mostrou ali a sua pequenez, a sua humildade. Isso sabemos que agrada e muito o coração de Jesus Cristo. Isso agrada muito ao coração de Deus, né? Bom, então vamos falar agora também sobre outros pontos principais. Bem, ouvimos o Evangelho, lemos o Evangelho, né? Essa história do centurião. E podemos ver, dentre alguns pontos, o amor pelo próximo, né? O amor que o centurião mostrou pelo seu servo. O servo nada mais era do que um escravo, né? E a gente sabe muito bem
o valor que os escravos tiveram. Qualquer tipo de escravo, né, teve. O escravo, ele era visto como, digamos, um objeto, né? Como se fosse, hoje em dia, as máquinas. As máquinas, elas fazem o serviço por nós, né? Os aparelhos eletrodomésticos, vamos dizer assim, elas fazem o serviço por nós, a gente pega, guarda e esquece, né? Não temos sentimentos, então, por eles. Então, da mesma forma, ou até pior, os servos, os escravos, eram tratados. Mas esse centurião, ele mostrou um amor tremendo pelo próximo, mesmo sendo seu servo, mesmo esse próximo sendo seu servo. E também isso agrada muito ao coração de Deus. Bem, outro ponto aqui, né, que nós já falamos sobre esse centurião ter rendido, né, se rendido à graça de Deus, à fé em Deus. Ele se rendeu ao amor de Deus, né? Ele podemos dizer que ele se prostrou aos pés de Jesus Cristo, pedindo misericórdia pelo seu servo. Fé essa que impressionou a Jesus Cristo. Impressionou porque era um centurião que não via nosso Deus vivo, não o via como Salvador, o seu Deus. Eles não viam o centurião, né, como já falei, os romanos, eles não viam Deus vivo como seu Deus. Eles tinham vários outros deuses que não era o Deus verdadeiro. Então, aquela fé inabalável daquele centurião impressionou muito e agradou também muito ao coração de Jesus Cristo. Então, pessoal, devemos levar, né, esse amor ao próximo, a fé, a grande fé e a humildade desse centurião, né, que chegou até a Deus, chegou até a Cristo, dessa forma, né, pedindo, vamos dizer, como se fosse as intercessões de outras pessoas, né, se mostrando assim humilde e fiel, né? Devemos levar esses exemplos para nossas vidas. E também não devemos esquecer e pensar muito bem na mensagem final que Deus nos diz, né, nesse evangelho. Cristo nos fala nesse evangelho, além de tudo isso, né, de toda a fé do centurião, que muitos de nós que estamos ali na igreja, participamos da missa, cantamos, louvamos, muitos de nós não estamos preparados, não estamos abertos à sua salvação, porque não estamos ali entregues verdadeiramente com fé no amor de Cristo. Nós não estamos ali, muitos de nós não estão ali verdadeiramente louvando a Cristo de coração limpo, de coração puro, porque Jesus se agrada do coração puro, daquele que com fé pede, daquele que com fé proclama que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Então, né, que possamos abrir o nosso coração para o amor de Deus, com fé, nos prostrando diante de Deus como esse humilde centurião, pedindo e clamando sempre a Deus e sabendo que a grandeza de Deus é maior do que qualquer coisa. Então, que façamos como esse centurião, seguindo sempre a Deus, buscando como esse centurião, de coração puro, o amor de Deus, a cura, a salvação de Deus. Mas não somente por nós próprios, mas também pelo nosso próximo. Levamos todas essas lições de hoje que esse centurião nos dá para a nossa vida, para seguirmos bem, para seguirmos, né, buscando a nossa salvação como verdadeiros cristãos. Amém.